Boa tarde, irmãos, paz. Amém. Eu queria, quando eu cheguei aqui em Olinda, né, Recife, Olinda, no final de 2004, né, eu passei um tempo em Fortaleza e depois voltei para cá. E ali no início de 2005 eu conheci um pouco do Evangelho do Reino, do propósito eterno. Conheci a respeito do fato de que somos embaixadores do Senhor aqui nesse lugar, né? E que, na verdade, nós não precisamos, entre aspas, parar as nossas atribuições para representar o Senhor, mas aonde a gente chega, o reino chega, porque nós somos esses representantes, nós somos esses embaixadores. E isso foi algo que me marcou muito, né? Eu tinha por volta ali dos 15 anos, né? E Deus começou uma mudança assim na minha vida, começou a mudar algumas coisas que ainda estou nesse caminho, né? Mas, sinceramente, irmãos, o que eu acho assim mais impactante disso tudo é porque é uma palavra que a gente não precisa, na verdade a gente não pode ouvir nem lembrar uma só vez, né? A gente tem que lembrar disso todos os dias, né? De que nós temos um propósito, nós temos um Senhor, que nós vivemos debaixo de um governo, que nós representamos o Senhor por onde quer que nós estejamos, porque a nossa alma, ela, por muitas vezes, sente demais e quer fazer com que a gente esqueça ou de alguma forma deixe de viver a plenitude da vida de Deus que é manifestada em nós quando a gente procura, de fato, viver o propósito eterno aqui nessa terra, né? Então, é por isso que a gente, constantemente, né, tem que estar lembrando disso. E o Senhor precisa, sem dúvida alguma, estar renovando, né, esse governo sobre nós. Eu creio muito nisso, né? Então, eu não estava nos meus planos, mas creio que estava nos planos de Deus, eu começar falando sobre isso, começar com essa fala, né? Mas o que eu queria compartilhar hoje com os irmãos era a respeito de João Batista, né? Queria conversar um pouco sobre um aspecto da vida de João Batista que Deus sinceramente, irmãos, tem me feito dizer, Senhor, eu quero ser assim, sabe? Eu quero verdadeiramente, Senhor, essa característica tua que foi manifestada ali em João Batista, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, sabe? No meu dia a dia, na minha rotina, enfim, em todo o tempo. Amém? Senhor, queremos te entregar esse tempo, Senhor, mais uma vez. Tu estás aqui, Senhor, Tu és o dono, Tu és aquele que governa, Senhor. Por isso, fala conosco, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, comigo, Senhor, que estou para ouvir, Senhor, as Tuas palavras aqui, Senhor, mas também com a igreja, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, os dons do Teu Espírito, Senhor, manifestados aqui, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, vida de Deus, Senhor, transbordando aqui, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Irmãos, quando a gente assiste filmes, né, a gente tem uma imagem na cabeça de João Batista, né, isso faz com que a gente crie imagens, enfim, fica na mente alguns retratos de João Batista, né? Tem aquela música famosa de Salomão do Rec, né? Que diz que João comia gafanhoto. A única parte que fala é essa, e você fica, poxa, que coisa esquisita, né? E tal. E quando a gente vê os filmes, a gente sempre tem a impressão de que ele era alguém assim bastante excêntrico, né? Sinceramente, com uma aparência assim de não tomar banho, né? Aquela aparência assim meio, vocês sabem o que eu estou falando, né? Assim, não de viver, né? Assim, de ver, né? Claro. Mas eu creio que, mesmo nos filmes, ou quando a gente lê a palavra, né? A gente vê, sem dúvida, que João carregava uma mensagem profética, né?
João, sem dúvida alguma, carregava uma mensagem profética muito poderosa, né? Que, de certa forma, nós também carregamos essa mensagem, porque Jesus está voltando. Amém? E assim, irmãos, eu não tenho certeza a respeito da aparência de João Batista. Eu realmente não tenho certeza se os filmes, tá certo, relatam a verdade, mas eu sei o que a Bíblia fala a respeito da missão de João, a respeito da unção que João recebeu, e a gente sabe que ele foi ungido para proclamar as Escrituras com um poder sem precedentes, certo? Para preparar o seu povo para Jesus, né? Ele foi ungido para preparar o povo para receber Jesus, né? A Bíblia fala que o anjo Gabriel ele foi enviado ali a Zacarias, né, para anunciar o nascimento de João, né? E é o primeiro indício, né, que eu diria assim, o primeiro indício do tamanho da vida de João Batista, né? Ali em Lucas, obrigado, Vitinho. Obrigado, viu? Lá em Lucas 1, né, do 11 até o 13, diz assim, né? E eis que apareceu Zacarias, Lucas 1, do 11 ao 13, e eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Normal, né? O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Irmãos, só há 4 registros da aparição de Gabriel nas Escrituras. 2 estão no livro de Daniel e 2 estão no Novo Testamento, né? Gabriel descreveu a si mesmo como aquele que está a serviço de Deus. Lá em Lucas 1,19 está escrito isso, que ele descreveu como a si mesmo como aquele que assiste a Deus, que está a serviço de Deus, né? Algo que indica bastante a posição desse anjo, um anjo que está a serviço do Deus, é um anjo que ele é enviado por Deus, é isso que significa o nome Gabriel, né? Então, Gabriel só fez a previsão de 2 nascimentos na história. O nascimento de Jesus, o Rei, o Senhor dos Senhores, né? Que está acima de tudo e de todos, e o nascimento de João. Então, para colocarmos isto em perspectiva, a gente colocar isso numa perspectiva, Gabriel previu o nascimento de Deus e de outro homem somente, né? Então, quando a gente caminha pelas Escrituras, né, a gente vê que a avaliação de João Batista feita por Jesus é o maior indicador da importância de João Batista, né? Durante o seu ministério, Jesus frequentemente pediu que seus discípulos não contassem às pessoas quem ele era. Mateus 16:20 diz isso, né? Mas ele se submeteu ao batismo de João e permitiu que ele o apresentasse publicamente a Israel. Isso é uma das coisas que eu acho assim mais impressionantes e lindas na vida de Jesus, né? Essa infinita humildade, né? E Jesus estimava muito, né, um homem que provavelmente ele só viu uma vez na vida adulta, irmãos. Lá em João 1,33 relata que ele só viu esse homem uma vez na vida adulta. Jesus não falou sobre mais ninguém da forma como ele falou sobre João. Está escrito que ele disse: este é aquele de quem está escrito, né? Mateus 11:10 diz que Jesus falou assim, né? Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. E Jesus fala a respeito de João Batista, né? Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém
maior do que João Batista. Mateus 11:11 diz isso. Só para a gente colocar aqui acho que é importante compreender o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus fala que não apareceu ninguém maior do que João Batista, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que ninguém excedeu a João, né? Isso era um costume que se falava na época. Na verdade, não é que João era o maior, mas que entre os profetas ninguém o excedeu. Então, pode ser que tenha sido igual a ele, mas maior não, né? Então, quando a gente olha um pouco, né, para a história e percebe com mais precisão o impacto das palavras de Jesus sobre João, o que eu estou querendo dizer é assim, quando a gente olha um pouco para a história dos profetas, a gente olha para alguns personagens bíblicos, a gente pensa assim, puxa, por que Jesus disse isso, né? Entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém que excedeu a João Batista, né? O que ele fez, né? Eu queria lembrar aqui a nós o que outros fizeram. Irmãos, a Bíblia diz que Jó foi um homem que suportou a agonia e sofrimento, mas se recusou a amaldiçoar a Deus. Desculpa, quando ele parecia ter abandonado completamente. A palavra fala que Enoque foi um homem que andou tão perto de Deus que foi levado por ele antes de morrer. Noé foi um pregador da justiça que sobreviveu sozinho ao dilúvio e se tornou um segundo Adão. Abraão foi um homem com que Deus fez uma aliança e que foi escolhido como pai de todos os fiéis. José, um prenúncio de Jesus que suportou sofrimento, prisão, traição e ainda se recusou a comprometer ou rejeitar a Deus. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a quem foi prometido um filho que reinaria para sempre. Irmãos, quando a gente lê, né, a história de cada um desses, ou só o fato de eu falar aqui, a gente, sinceramente, parece que as coisas que essas pessoas fizeram foram muito mais impressionantes do que as coisas que João Batista fez, né? Por quê? João Batista ele não teve um longo ministério, ele não teve um ministério assim duradouro. O ministério público dele só durou de 6 a 18 meses, tão pouco tempo, né? Aos nossos olhos. Ele a gente não tem nenhum registro dele ter operado milagres, certo? Seu ministério público não inclui sinais e maravilhas, como os de Moisés ou Elias. Ele não liderou uma nação como Davi. Ele nunca deixou o deserto e não foi um líder. Apenas alguns discípulos o seguiam. Ele também não teve nenhuma revelação ou visão profética, como Isaías ou Ezequiel. Ele não fez novas predições ou adicionou alguma profecia bíblica. Não há registro dos seus encontros com Deus. Devem ter existido muitos, tá? Mas não tem registros, né? Ele simplesmente proclamou os versículos bíblicos registrados por outros mensageiros. Simplesmente, né? A avaliação de Jesus a respeito de João Batista mostra que Deus ele não define grandeza como nós a definimos. Deus ele não define a grandeza, o magnífico, o sensacional, o espetacular, como nós definimos. Não é assim que Deus vê. A sua avaliação e o seu relacionamento com João, sinceramente, irmãos, me confronta. Eu posso dizer, nos confronta, né? E eu diria para vocês que isso requer de nós uma observação muito cuidadosa da vida de João Batista, para a gente descobrir o que Jesus considerou grandioso na vida dele. Sendo bem sincero com vocês, eu não vou conseguir, aqui nesse tempo, fazer essa avaliação. Mas eu sei que Deus tem muito a nos falar a respeito da vida de João Batista. Muito a nos falar. Amém? A gente precisa descobrir
Porque Jesus considerou que ninguém o excedeu, né? Pois talvez a gente, devido à inserção, ao dia a dia, devido à nossa natureza, irmãos, a gente esteja com a definição errada de grandeza, a definição errada de grande, de sensacional, entendeu? E após essa introdução, né, a respeito de tipo o que João Batista fez, né, eu queria abordar um aspecto da vida de João Batista, tá? Mas eu acredito, tá, que para a gente ter uma clareza é importante abrir um parêntese para que não fique nenhuma dúvida na nossa mente. Antes da gente seguir, eu queria que a gente lesse a segunda metade de Mateus 11:11, onde Jesus diz assim, né? Onde Jesus diz assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus fala, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Irmãos, a mensagem é que qualquer um, que Jesus está querendo dizer, é que qualquer um que experimente o ministério de Jesus, qualquer um que se aproxime dele, do Cristo, o Deus vivo, que quando a gente se arrepende, deixa ele governar, é enxertado no corpo, tem uma incrível vantagem, porque o acesso a Jesus e a vida no Espírito é um privilégio superior ao que o ministério de João podia fazer, né? A declaração revela o privilégio de ter acesso a Jesus e não minimiza a magnitude de quem João era, de forma alguma. Mas João claramente foi grande e as suas palavras foram acompanhadas de grande poder. Mas Jesus tinha que separar o seu ministério do de João para não haver confusão. João havia sido grande, mas alguém muito maior havia chegado agora. Algo maior que João chegou, desfrutar do acesso ao Pai, a Jesus. Amém? É importante, eu creio que é importante esse parêntese para que a gente fique tranquilos, sabendo que, sim, Jesus é o Rei dos Reis. Colossenses 1 fala que nele tem toda a plenitude, porque assim Deus quis. Amém? Então, voltando, né, a João Batista, né, o aspecto da vida de João Batista que eu queria me aprofundar, irmãos, era o que está escrito lá em Lucas 1:80, né? Que diz que Lucas 1:80 fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Eu coloquei aqui, irmãos, em negrito. Dessa vez não coloquei caps lock, eu sempre boto, mas botei negrito e sublinhado. Tem alguém no deserto aqui? Não precisa levantar a mão, não. Tá? Tem alguém no deserto aqui? Né? Tem alguém que acha que está passando por um deserto? Né? O deserto é onde o fogo queima, aonde a sarça ardente aparece, Deus fala. Assim aconteceu com Moisés. No deserto, João viveu em comunhão com Deus. O fogo queimou cada vez mais forte em seu interior. Ele estava plenamente vivo enquanto permanecia diante de Deus e Deus ministrava a ele como um sacerdote. Amém? Um sacerdote que ele era. Irmãos, quando eu perguntei se tem alguém no deserto aqui, né? Eu fiz essa pergunta de propósito, claro, né? Porque eu queria que a gente tentasse separar os dois tipos de desertos que eu queria, dos dois tipos de deserto que, assim, enquanto eu escrevia, a palavra do Senhor colocou no meu coração, e um deles não é a intenção do meu coração, não está no meu coração falar sobre eles, né? Então é importante a gente entender a diferença, né? Há o deserto do teste.
e o deserto da comunhão. O deserto do teste, que não necessariamente se você está passando pelo deserto do teste, você não pode experimentar o deserto da comunhão. Muitas vezes o Senhor, no deserto do teste, nos leva ao deserto da comunhão, né? Mas assim, para tentar colocar em perspectiva, acho que a fala hoje é essa, o deserto do teste é um lugar de batalha e ele é temporário. Ele passa. Ele vai passar. A fé é testada e refinada nesse deserto. O objetivo é passar no teste e sair empoderado, certo? Por exemplo, né? Depois que Jesus se batizou, ele foi para o deserto para ser tentado por 40 dias. Mas ele não permaneceu lá, né? Depois do teste, ele saiu cheio de poder, né? A Bíblia fala lá em Lucas 4, 1 e 2, e no versículo 14, né, que Jesus sai cheio de poder depois desse deserto do teste, né, que ele passou ali. Lucas 4, 1 e 2 e o 14, né, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 4 dias, sendo testado pelo diabo. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região, né? Então, sem dúvida, existe o deserto do teste, onde eu creio que todos nós já passamos por alguns aqui. Já passamos por alguns aqui e certamente iremos passar por outros, assim eu creio, né? Mas existe um deserto diferente. Há um tipo completamente diferente de deserto. Existe o deserto da comunhão. João não é o único que viveu nele. Jesus também se retirava para o deserto sempre que ele podia. Ele saiu do deserto do teste, Jesus, mas a sua alma ansiava pela comunhão com o seu Pai no deserto. A vivência de Jesus no deserto, irmãos, foi vital para a sua vida e o seu ministério, né? Ele frequentemente recorria ao deserto. Eu coloquei 2 textos aqui simples, né? Lá em Marcos 1,35 diz que, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, porém, lá em Lucas 5,16 diz que Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, eu queria assim deixar bem claro que a minha intenção aqui, eu não estou dizendo que é para a gente ficar só, e nem que é para a gente ir para um deserto e lá no deserto a gente se isolar. Na verdade, eu creio que se nós estamos nesse deserto da comunhão com Deus, nesse lugar de intimidade com Deus, de comunhão, nós entendemos o quanto nós precisamos da igreja. O quanto nós entendemos como é importante o congregar. A palavra fala lá em Hebreus: não deixai-vos de congregar. A palavra fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, assim, de maneira nenhuma eu estou querendo dizer aqui que é para a gente ir para um lugar de solidão. Pelo contrário, eu creio que esse lugar, esse deserto, ele nos leva à comunhão com Deus e com a igreja. Amém? Mas, sem dúvida alguma, irmãos, o deserto da comunhão, ele é como uma fornalha de barro que testa o problema das perspectivas que a gente não alcançou ainda. O deserto, ele nos encurrala e nos faz uma pergunta incisiva: Deus é suficiente, né? Quando nos perguntam isso, todos nós, eu creio que pensamos assim, né? Sim, claro que Deus é suficiente, né? Mas o deserto nos força a encarar a nossa verdadeira resposta, irmãos. Às vezes, quando estamos no deserto, nesse caso, no deserto do teste, que nos leva ao deserto da comunhão, às vezes a gente é confrontado a encarar a resposta. Eu creio que Deus, ele nos expõe, ele mostra os nossos desejos mais profundos, aquilo que está guardado
lá no fundo do nosso coração, porque aparentemente nesse lugar Deus só tem uma coisa para nos oferecer. No deserto, Deus só tem uma coisa para nos oferecer, que chama-se a possibilidade de profunda comunhão com Deus. Amém. Irmãos, quando buscamos esse lugar de comunhão, esse lugar de intimidade, em meio às tantas demandas do dia, né? O coração, ele, por tantas vezes, irmãos, o meu coração, não sei se vocês são assim. Se vocês não são, por favor, não me digam não, tá? Às vezes meu coração precisa de tanta gratidão para o Senhor. E eu não olho para as coisas que Deus tem derramado abundantemente, sabe? E às vezes com o coração cheio, a mente cheia de demandas, eu, por muitas vezes, olho e digo assim, Senhor, eu deixei, Senhor, de por um tempo no meu dia, na minha semana, de dizer assim, Senhor, eu quero viver o Teu propósito, Senhor, aonde quer que eu esteja, sabe? Eu não quero colocar, Senhor, as demandas do dia a dia acima da profunda comunhão contigo, que nos leva a um caminho de paz, mas que nos leva também a ser uma boca de paz onde quer que a gente esteja. Amém. Sem dúvida alguma, irmãos, João Batista era um homem de muitos dons, né? Ele nasceu em uma família sacerdotal, o que significava que ele poderia ter ministrado em um templo, que era mais magnífico do que aquele construído por Salomão. Ele era filho de Zacarias, né? João Batista. Entretanto, a palavra fala que João abandonou a esperança de servir no templo e o senso da importância da vida ali em Jerusalém, que a vida em Jerusalém trazia, por uma vida em um lugar pequeno e isolado. O deserto, ele não somente vai expor os nossos desejos mais profundos, mas ele também pode moldar os nossos desejos. Porque nem todo desejo que a gente tem significa dizer que tem que ser deixado para trás, né? Nem todo desejo que nós temos significa dizer que ele é errado. Mas, às vezes, a perfeita comunhão com o Senhor consegue pegar aquele desejo e dizer, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, e quando tu vê, ele é moldado segundo o coração de Deus, né? Às vezes, a gente tem um sonho, é por isso que eu digo que é tão importante a gente lembrar que nós somos embaixadores aqui, que mais importante, é muito impactante quando você recebe isso, mas é talvez mais importante lembrar disso todos os dias, e é por isso que isso é uma palavra que é vida para nós, né? Às vezes a gente tem um desejo de ser um médico famoso, e não tem nenhum problema nisso, né? Mas às vezes um deserto de comunhão com o Senhor molda esse desejo para que ele possa entrar em ressonância, para que ele possa andar de acordo com a vontade do Senhor, né? Às vezes você tem um desejo no coração de ser um professor diferente, ou então você tem almeja algumas coisas que são lícitas, mas o deserto, a perfeita comunhão com Deus, expõe os nossos desejos, alguns a gente deixa para trás. Eu creio sim. Mas outros são moldados de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, eu creio que dia após dia, o deserto encurralava João Batista e desafiava as suas decisões. Ainda assim, eu creio que João permaneceu no deserto, devorando a palavra de Deus, estabelecendo uma vida de oração, discipulando um pequeno grupo de pessoas. Ele deixou a fornalha do deserto moldá-lo,
na forma do mensageiro mais poderoso da sua geração. Muitos cristãos reconhecem que a vitória que Jesus teve sobre a tentação no deserto foi simbólica, né? Porque Israel havia falhado no deserto, mas Jesus, como um israelita definitivo, foi vitorioso ali no deserto, né? A vida de João Batista no deserto, irmãos, também creio que foi simbólica, né? Porque assim como Jesus, João viveu o deserto de Israel, como deveria ter sido vivido. A sua vida era um retrato do desejo original de Deus para que Israel fosse um povo obediente, que desfrutava da comunhão com Deus no deserto, mais do que a sua herança na terra. Irmãos, João Batista ele não tomou o seu lugar no templo em Jerusalém, porque ele não iria priorizar a sua herança no lugar da sua intimidade, no lugar da sua comunhão com Deus. Ele arriscou tudo no deserto e abandonou a miragem do sucesso nesta era, a imagem do reconhecimento na era dele, né? Não nesta era, mas na era dele. Ao invés disso, ele buscou o conhecimento de Deus. Ele permaneceu no deserto e buscou intimidade com Deus antes de almejar um encargo público. João entendeu que era isso que Deus queria para Israel depois do Êxodo. E ele aproveitou a oportunidade para buscar o conhecimento de Deus em um lugar pequeno. Eu, quando olho assim, né, e depois que João fez tudo isso, né, era porque ele entendia, né, o tamanho da herança de Jesus, né. Então, uma vida, vamos dizer assim, de comunhão, de intimidade, num lugar pequeno, né, um lugar ali de comunhão isolada com o Senhor. Aí ele vem e fala talvez uma das frases que mais falam no meu coração na Bíblia, lá em João 3, a partir do 28, né, até o 30, ele diz assim, né, João Batista falando, João 3, 28, fala, vocês mesmos, a partir do 28, né, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele diz assim, irmãos, convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, isso é tão importante para mim, para Rafa, né? Recentemente, eu tive uma conversa com o Paulinho, né? Na verdade, Paulinho veio falar comigo, né? E algumas coisas da minha vida, né, que preciso diminuir, o Senhor precisa crescer, né? E eu fiquei tão pensativo e fiquei dizendo assim, Senhor, esse sou eu, essa é a minha natureza, essa é a minha natureza, Senhor, mas o que me alegra é saber que eu não sou governado pela minha natureza. Amém. O que me alegra é saber que eu não sou governado pela minha natureza. Eu sou governado pelo Espírito do Senhor Jesus. Amém. Então, as minhas obras, as minhas ações são obras do Senhor. Em alguns momentos, o Rafa antigo, ele pode querer se aflorar. Ele pode querer aparecer. Mas eu não sou governado pelo Rafa antigo. Quem nos governa, irmãos, é o Senhor Jesus. E somente num deserto de comunhão, num lugar de intimidade, nós podemos descobrir e experimentar verdadeiramente o poder da frase que esse homem quis dizer: convém que ele cresça
e que eu diminua. Amém. O real valor da nossa tarefa é que podemos trabalhar com Deus. Não o que conquistamos ou a satisfação que as nossas obras podem nos trazer. O real valor está em descobrir quem Ele é em meio ao trabalho e gastar todas as nossas forças para dar a Ele a sua herança. Porque, afinal de contas, o próprio Deus é a nossa herança. Não a nossa obra, não a nossa tarefa, não os nossos feitos, não aquilo que a gente conquista pelos nossos dons, né? Portanto, irmãos, o deserto ele não é um lugar de atraso. É o lugar onde começamos a encontrar a verdadeira recompensa e desfrutar da nossa verdadeira herança, o próprio Deus. É por isso que Pedro, né, a gente precisa lembrar que Pedro fala lá em 1 Pedro 2,11, né? Apenas no início, a primeira frase, ele diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. A nossa herança está nos céus. Enquanto a gente estiver aqui nesse deserto, irmãos, que eu coloquei entre parênteses, chamado terra, devemos começar a encontrar a verdadeira recompensa. Esse lugar que nós estamos, como os peregrinos e forasteiros, talvez seja um deserto que Deus nos colocou para buscar a perfeita comunhão com Ele, né? Então, João se referiu a si mesmo como um amigo do noivo, porque ele tinha uma revelação de Deus como um noivo divino. Quando João falou sobre Deus como o noivo, a sua audiência, né, vamos dizer assim, imediatamente entendeu que ele estava fazendo uma referência à revelação de Deus sobre a si mesmo como um noivo divino no deserto, lá do Monte Sinai, quando o povo de Israel sai ali da terra do Egito com Moisés, né? E o encontro de Deus com Israel no Monte Sinai foi feito aos moldes de uma cerimônia de casamento, né? Porque Israel foi levado ao deserto para se tornar a companheira de Deus em sua aliança, né? Então, alguns séculos depois do êxodo ali do povo, Deus continuava a usar a linguagem apaixonada para falar sobre o tempo de Israel no deserto, dizendo que nós somos a noiva. Deus veio a Israel como um noivo, porque o deserto, irmãos, ele nos lembra uma palavra chamada aliança. O deserto que estamos passando, o deserto da comunhão, da intimidade, fala sobre aliança. Fala sobre comunhão com Deus, mas fala sobre a aliança de Deus conosco. O deserto é o lugar onde Deus estabelece um relacionamento com o seu povo. Um relacionamento que ele não é possível em meio a outras distrações. Não é possível em relação a algo que pode nos distrair. No deserto, Deus nos oferece o presente mais caro que Ele pôde dar, que foi a si mesmo. No deserto da comunhão, nós experimentamos do conhecer a Jesus. E as nossas obras vão morrendo. E o nosso eu vai ficando para trás. E quando Ele quiser aflorar e quiser aparecer, a gente diz: Senhor, eu quero continuar, Senhor, nesse lugar, Senhor. Aonde a sarça ardente vem, onde chega o fogo, e onde a gente onde as nossas vontades são queimadas. E só o Senhor pode aparecer. Amém. Deus desceu lá no Monte Sinai em fumaça e fogo, né? Ele falou audivelmente, né? A terra tremeu na sua presença. Isso está lá em Êxodo 19:18, né? O seu desejo estava claro, né? Ele havia descido para se revelar ao seu povo e formar uma aliança profunda de relacionamento com eles, né? Como Deus desceu sendo Deus, o povo estava tão aterrorizado
que não conseguia lidar com a sua presença, e a descrição da cena que Moisés faz é impressionante, né? Lá em Êxodo 19:18 diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Né? Isso você vê como é o próprio Deus descendo. Né? Então, o deserto é um lugar onde Deus nos chama amorosamente para permitir que Ele molde os nossos sonhos, para que Ele molde os nossos desejos, né? Deus juntou todo o povo de Israel no exército para entrar em aliança com eles e fazer uma pergunta profunda ao seu povo. A pergunta foi: eu sou suficiente para vocês? Eu sou suficiente para vocês? E o Senhor nos diz hoje: eu sou suficiente para vocês. Ponto. O Senhor tem me dito, irmãos, eu sou suficiente para você. Amém. Independente do que possa acontecer, independente da minha natureza, independente de algo externo que não está no meu controle, o Senhor diz: eu sou suficiente para você. Mas o lugar que nós podemos desfrutar dessa suficiência é num lugar de comunhão. Assim como João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Irmãos, Deus ele não levou Israel ao deserto. Deus não nos leva ao deserto para nos punir. Deus criou o deserto para ser um lugar de encontro. Deus criou o deserto para ser um lugar onde Israel entraria em profunda aliança com Ele. Eu coloquei aqui, digo eu, né? De certa forma, era para ser uma lua de mel. Antes dele levar Israel à terra e lhe entregar a sua herança. Deus desejava um tipo de comunhão com Israel que não seria possível uma vez que o povo se espalhasse e começasse a aproveitar a sua herança na terra. O deserto só se tornou um lugar de dificuldade e juízo por causa da desobediência de Israel. Enquanto eu estava lendo isso aqui, pensando, né? Estava escrevendo, estava pensando assim: Deus levou o povo de Israel ao deserto, né? Então, justamente para desmistificar aí da nossa mente qualquer ideia de que no deserto, precisamos estar sós, isolados. Na verdade, é lá que nós precisamos uns dos outros, para poder conhecer através de Deus. Aprendo tanto da vida de Deus com Douglas, com Vitor, com os irmãos, né? E quantas vezes estivemos juntos, né? E esse é o lugar que Deus quer que a gente esteja, né? É por isso que lá em Jeremias 2:2, né? Lá em Jeremias 2:2, né? Jeremias falou assim, né? Vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Ezequiel 20:35 até o 37 diz assim: vou levá-los ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo com vocês, face a face, como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. No deserto, o Senhor quer nos lembrar da aliança dele conosco. Amém. Irmãos,
Esta era foi desenhada por Deus para nos moldar, para que sejamos como Ele e possamos nos juntar a Ele em profunda comunhão. Amém. Uma vez que a noiva, que somos nós, a igreja, estiver madura, tudo vai se acabar, né? Está escrito lá em Apocalipse 19, 6, 8, né? Apocalipse 19, do 6 ao 8, está escrito assim, né? Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. As implicações, irmãos, dessa canção, né, desse texto, são maravilhosas, né? Virá um dia no qual a igreja será madura e será tanto como Jesus, que os céus declararão que ela é uma companheira adequada para Deus. Eu fico tentando pensar nisso, né? E eu penso sobre isso, o que isso nos comunica, né? O que isso quer dizer, né? Cônjuges, né? Um marido e a esposa, eles não são iguais, né? Eles não são idênticos, mas eles devem ser compatíveis. Concorda? Eles devem ser compatíveis. Tão parecidos, mas eles devem ser compatíveis, né? Então, nós não vamos nos tornar seres divinos, mas nos tornaremos compatíveis com Deus, semelhantes a Jesus. Tão parecidos com Ele, que o casamento, sem dúvida, é a analogia mais próxima de como iremos nos relacionar com Ele. Amém. Mas Deus quer que esse relacionamento comece nesse deserto, nesse lugar, deixando a nossa natureza morrer, deixando as nossas vontades para trás, os sonhos que não são compatíveis com o dele, os sonhos que são compatíveis com o Senhor, mas precisa ser moldado, os desejos que precisam ser lapidados, né? E, para finalizar, eu queria dizer que enquanto esta era nos fascinar, ela irá ofuscar o nosso futuro glorioso, né? Então a gente precisa de uma mentalidade de deserto, irmãos, que zomba das coisas que capturam a nossa atenção desse mundo. Se a gente não conseguir enxergar esta era com clareza, não iremos viver nem utilizar o tempo que temos aqui corretamente, né? Infelizmente, muitas pessoas não possuem a visão substancial para suas vidas além deste mundo. Muitas pessoas só conseguem olhar além, só conseguem ver o agora, esse mundo, né? Ainda que o Novo Testamento repentinamente coloque nosso foco em nosso chamado eterno e parceria com Deus. Mas eu preciso lembrar para nós hoje, irmãos. Deus precisa lembrar para mim isso. Deus, Ele não está comprometido com o meu sucesso. Entre aspas, né? Quando eu digo sucesso, é nas definições humanas. Deus não está comprometido com isso. Deus não está comprometido com o nosso sucesso nesta era. Deus está comprometido em nos tornar como Ele. Então, talvez, né, alguns de nós estejamos aqui, né, num deserto. Mas no deserto do teste. Pois eu sinto no meu coração em falar que Deus quer nos comunicar que sobre esse deserto a gente vai ter vitória. A gente vai ter vitória. Só que a gente precisa decidir viver no deserto da comunhão.
da intimidade. Aquele que nos leva a ser semelhantes a Jesus, aquele que nos molda, aquele que transborda o fruto do Espírito Santo em nós. Amém? Deus nos chama para um lugar de comunhão, onde o fogo queima, a tal ponto que não podemos guardar essa alegria para nós, irmãos, como João Batista. Deus nos chama para proclamar a vinda do Cordeiro. Deus tem me perguntado assim, o que tem roubado teu tempo, Rafa? O que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado a tua mente? Quando eu me fiz essa pergunta, eu lembrei de João 3,30. E Deus me fez fazer essa oração. E eu queria terminar hoje. Que a gente pudesse terminar orando ao Senhor, né? Dizendo assim, Senhor, eu quero diminuir, Senhor. Eu quero morrer, Senhor. Não no macro, né? Porque eu creio que muitos de nós aqui, né, já nos arrependemos, morremos para a nossa natureza. Mas eu quero falar assim das pequenas coisas que estão lá no nosso coração, sabe? Aqueles que estão mais próximos a mim sabem que eu tenho dito muito isso. Assim, Senhor, eu quero ir lá no pequeno, Senhor. Eu quero ir no micro, Senhor. Eu quero morrer, Senhor. Eu quero que as minhas vontades, Senhor, os meus sonhos, os meus anseios, Senhor, que não são compatíveis com os teus, Senhor, eu quero deixar para trás, Senhor. Eu quero ser, Senhor, como João Batista, Senhor, ali, Pai, que sabia, Senhor, qual era a sua função, Senhor, qual era o seu papel, Senhor, e viveu, Senhor, plenamente, Senhor, nesse lugar, Senhor, proclamando a tua vinda, Senhor, sabendo em que posição ele deveria estar, Senhor, e dizendo, convém, Senhor, que a gente se torne cada vez mais pequenos, Senhor, para que tu, Senhor, possa se sobressair, Senhor, e transbordar, Senhor. E assim a gente possa exalar, Senhor, e transbordar, Deus, a tua vida, Senhor, na nossa casa, Senhor, no meio da igreja, Senhor, no trabalho, Senhor, junto dos familiares, Senhor, junto do mundo, Senhor, para que possamos, Senhor, proclamar, Senhor, a tua vinda, Senhor, proclamar o teu governo, Senhor, uma vida de comunhão, Senhor, uma vida de acesso a ti, Senhor, nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. De ti, de ti, e menos de
Deus conhece você por inteiro. Não há nada em nós desconhecido da parte de Deus. Nada. Nada. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece os nossos valores. Deus conhece aquilo que nós entendemos como prioridade, julgamos como necessário. Tudo isso Deus sabe. Deus conhece todos nós. Você é conhecido de Deus. Isso pode ser algo bom ou algo ruim para nós. Depende do que nós guardamos no coração. Depende daquilo que nós entendemos como valores maiores, valores menores. Esse lugar de intimidade vai mexer com você. Imagine o maior meteoro, se é que eu posso usar essa expressão, trafegando no universo. E de repente ele encontra uma pequena pedrinha. Essa pedrinha é pulverizada. É assim que acontece conosco. Mas Deus é tão misericordioso que vai batendo devagarinho. Porque Ele nos conhece. Eu quero te encorajar a gerar esse lugar de intimidade na tua vida. Porque de nada vale 3, 4 horas de uma pregação se você não entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus começa a falar com você. Faça isso. E nesse momento abra as Escrituras e peça ao Espírito Santo para falar contigo. E faça uma oração que eu quero desafiar você. Peça a Deus para que o teu coração seja denunciado. Faça essa oração para Deus. Que o meu coração seja denunciado para mim mesmo. Aí eu entenda quanto Deus vai precisar trabalhar. Mas de novo, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus paciente. Mas Ele está nos aguardando nesse lugar de intimidade. Podemos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Pai, sabemos que Tu nos aguarda nesse lugar. Que não seja necessário algo tão forte, pesado para nos levar à intimidade contigo, Senhor. Mas que hoje seja um divisor de águas para nós, ou para alguns de nós, no sentido de te buscar, Senhor, nesse lugar de intimidade, no simples ato de fechar a porta, para que tudo que importa esteja dentro e não fora. Em nome de Jesus, Pai. A história de João Batista mostra que aqueles que veem a Tua glória jamais são os mesmos. Vale mais esse momento do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Porque ali é onde Tu revela a Tua vontade. É onde Tu ordena os nossos valores. É onde denuncias o nosso coração para que ele seja igual ao Teu. É ali, como ouvimos, onde Tu se doa para nós como um noivo à noiva, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos terminar esse ano, iniciar o próximo ano com esse propósito no coração de conhecermos a Ti, Senhor, o único Deus verdadeiro. É Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E nesse lugar de intimidade nós possamos crescer em comunhão contigo e uns com os outros.
Em nome de Jesus. Pode dar um cheiro em quem está do teu lado. Declara a paz de Cristo. Aleluia.